Gente, eu fiquei totalmente anestesiado, Ana. Você contando essa sua história, eu não tive argumento, eu não tive como, porque eu me coloquei no seu lugar e quando você estava narrando aquilo que aconteceu com você, diante da cena, do fato. E eu quero muito te perguntar uma coisa, Ana. Você havia me comentado que depois desse fato que aconteceu do seu filho, do Isaac, que veio e passou pela sua vida, te deixando, eu não sei se eu posso dizer a palavra legado, te deixando esse legado. Você disse que você começou a desenvolver um trabalho com as mães que estavam também vivendo o luto dos seus filhos. Conta isso pra gente, como que foi isso na sua vida e na vida dessas mães? Até pediria você pra falar, que eu tenho uma amiga que perdeu o filho e ela já tá há 5 anos vivendo o luto, Ana. Ela não come, ela não quer comer, ela não quer sair de casa. Muita gente não tem paciência, muita gente não sabe lidar com isso. Fala disso pra gente, desse seu trabalho. Sim. O que eu entendi que eu precisava fazer é... Eu tenho mais 2 filhos. E é um processo assim tão interessante. Alguma mamãe que está me assistindo aí que passou por algo que eu passei. Eu vivi um momento que eu não queria chegar perto dos meus outros 2 filhos. Meu Deus. Porque eu achava que eu estava desonrando o Isaac. Sério, Ana? Eu tô dando amor para os meus 2 filhos, eles Sim, sabem disso, então sim. eu posso falar naturalmente isso para todo mundo. Claro. Porque é algo que eu conversei com Que eles. bom, que bom. Eu achava, se eu beijar a Elise agora, se eu beijar o Isaac, se eu fizer um carinho, porque quando ele era vivo, eu ia à noite, todas as noites, e eu dava um beijo, abençoava, orava na madrugada. Claro, meu com Deus. os 3. E eu parei de fazer isso, porque eu dizia, ele não tá aqui, então eu não posso fazer com os outros, né? Uau, então que são coisa. movimentos que a gente passa, que são das fases do luto mesmo, Claro, né? Que são as 5 claro, fases. super respeitável isso. Mas eu comecei a entender que não, existem pessoas que precisam de mim aqui. E eu estou aqui. Eu vou falar uma coisa para as mamães, Vinícius, que diz assim, ó. Quem está vivo é você, Ana Kátia, ou é você ou o Isaac? Os 2 precisam estar vivos. O Isaac precisa estar transladado, transcendido na luz, vivo, luz. Claro. E eu preciso estar na luz também. Sim, né? Entendi. Então, quando uma mamãe ela não consegue estar na luz, ela não consegue entender o movimento da transcendência, a natureza cíclica do ser humano, ela tá morta. Uau. Aí, mamãe, infelizmente. Olha só que dor. E olha que sério. Quem tá vivo é o seu filho, que transcendeu, que tá na e você luz. está morta. Você Uau. me dá autorização para te contar uma experiência que eu vivi? Por favor, conte pra depois gente. que meu filho faleceu? Claro, claro. Eu tenho certeza que isso vai servir para muitas mães também que viveram isso. Eu tive uma crise de histeria, né? Então, apesar de eu saber onde estava, a gente passa pelo luto como qualquer outra pessoa. E são várias fases, né, Ana? São várias manifestações. Não tem como controlar nada. E eu tive um surto psíquico, né? Isso foi depois desse fato? Foi 3 meses depois. 3 meses depois. Até então eu estava cuidando de tudo e tal. Entendi. E eu tive um surto. Sim. Porque eu vi uma pessoa que parecia com o rapaz que assassinou meu filho. Meu Deus. E eu disse a ele, eu surtei. E aí a empresa que eu trabalhava disse, não tem condições, a gente vai precisar procurar um terapeuta para você e tal. E eu fui no terapeuta, fiz 4 sessões. Eu estava sentada na mesa dessa psicóloga e eu lembro que ela dizia, quem precisa de um psicólogo sou eu, não é você tá bem e tal, né? E aí nesse dia que eu tive o surto, que eu fui na crise, no consultório dela, ela só disse, senta. Meu Deus. E por que você tá chorando? Muito assim. E eu disse, porque eu só consigo ver meu filho debaixo da terra. Eu só consigo ver meu filho debaixo da terra. Isso é muito sério. E isso dói, eu só consigo ver aquela cena. E ela disse, fecha os teus olhos. E ela disse pra mim, lembra do sorriso do teu filho? Nossa, que lindo. Ela começou a te trazer memórias. As memórias da isso vida do Isso é uma hipnose ericksoniana e ela não sabe que ela aplicou uma hipnose ericksoniana. Sério, Ana? Ela não sabe, eu sei.
Uau. E eu fechei os meus olhos e eu quero que as mamães que já passaram pelo que eu passei, ouça, volta o podcast e ouve novamente, quantas vezes você precisar. Eu fechei os meus olhos e eu estava em um lugar que era um lugar que tinha barro vermelho e árvores com as folhas caindo que eram cinzas. Então era como se fosse um lugar que passou uma queimada. Uau. Devastou. E tinha um rio no meio. Sim. E do outro lado, um lugar que era um pasto, que a grama era como cor de lodo, um verde lodo. Muitas flores, árvores frutíferas. As árvores eram grandes que eu, para pegar, precisava pegar com 2 mãos. Muito perfume, muito cheiroso, um pomar maravilhoso. Você se viu nesse lugar na terapia? Eu me vi no na lugar terapia? morto. Você estava na terapia? Certo, entendi. Eu estava do outro lado do rio. Uau. E eu vi meu filho. Eu vi meu filho lá naquele lugar. E ele falou comigo como se fosse por telepatia, alguma coisa assim. Disse, mãe, você é aqui. Meu Deus. E eu disse, sim, filho. E ele disse, mãe, vem aqui, porque onde eu estava era muito feio. Ele queria que eu fosse para onde estava bonito. E eu disse, filho, na minha crença, na minha espiritualidade, eu disse, filho, eu não posso ir aí. Se a mamãe for aí, como vai ficar teus 2 irmãos? Meu então eu quis dizer, Deus. se eu for, eu preciso morrer, né? Enfim, o nosso entendimento humano ele é tão raso, que é tão mais profundo do que isso, né? São mistérios que não são revelados, né? Por Deus, ele revela quem ele quiser. E eu disse, não posso ir. Ele disse, então não vem. Eu vou ir. Em fração de segundos ele estava lá comigo. Uau. E ele fez cafuné na minha cabeça, um beijo no meu rosto, que eu senti o molhado do beijo dele. E ele disse, mãe, ele era muito alto, né? Ele disse, mãe, não chora mais por mim. Eu tô bem. Ana, que coisa, que experiência. Eu tô bem, eu estou feliz. Você estava na sessão de terapia. Era terapia. E estava acontecendo aí o quê? Uma hipnose, alguma coisa assim? Foi uma hipnose, mas a profissional não sabia. Meu Deus, e você teve essa... Eu tive esse privilégio. Meu E Deus. eu lembro assim que o rio, ele era profundo, muito fundo, muito extenso. Eu não conseguia nadar, era difícil para eu chegar do outro lado. Os peixes eram como pedras preciosas. Eles pulavam, reluziam no sol. Então foi uma visão muito linda que eu tive. Por que eu tô contando essa visão que eu tive, essa certo, metáfora? essa visão. Use como você quiser, tá? Uma experiência espiritual, uma metáfora. Uma visão. Uhum. Sei lá, é o que você quiser, tá tudo bem. Uhum, sim, tá eu entendo você. Mas eu tô falando isso para explicar que nós, que somos mamães, que perdemos um filho, nós precisamos entender que enquanto nós pensamos dessa forma, nós estamos naquele lugar que a Ana Kátia estava, um barro com folhas mortas, É verdade. tudo morto, e a gente tem que se perguntar, quem está vivo, quem está morto? Nós precisamos os dois estar vivos. Uau, né? que Então eu interessante. trabalho muito isso Ana. com mães. Nós precisamos estar vivos. Os porque dois ele precisam está estar vivos, principalmente dentro dessa mãe. Sim. Entender sim. que o filho dela, é o que você falou, transcendeu, acreditar, ele está vivo na luz, está seguindo a vida dele, está com Cristo na eternidade. Tem diversas formas e interpretações devido, cada um tem a sua religião, a sua forma de ver a vida, não sei, mas a mãe precisa entender, Ana, que ela ficou aqui. A vida dela, é claro, nós respeitamos isso aí, esse buraco que fica. Né? Mas a vida dela precisa continuar, até porque você tinha outros 2 filhos e os meninos precisavam de você. Sim, né? Sim, precisam e eles sentem. A gente Sim, acha assim, eu posso imaginar. Porque os filhos dizem assim, minha filha há um ano atrás, ela teve uma crise de choro, ela disse, mãe, eu tô chorando porque eu não consegui chorar pra trás. Meu Deus. Por quê? Porque eu não queria ver você com dor. Oh, você estava sofrendo e eu não queria que você me visse sofrendo. Ela mais, não desabou, ela não desabou porque queria te sustentar. Isso é sério. Então a gente como pais, a gente precisa entender isso e de saber que existem outras pessoas que também estão sofrendo.
e que é melhor a gente sofrer todo mundo junto do que separado. Uau, Ana. Né? Então, vamos nos unir. O que é que você está sentindo? Eu estou sentindo assim. E a gente se unir, ora junto. Que seja no momento da dor, da alegria, mas se unir, né, Ana? Se unir, sejam unidos. Porque né? a força da família é algo impressionante. Porque realmente o que você fala tem muito fundamento. O filho que vai pro quarto e vive a sua dor sozinho, você não sabe o que está se passando. Se junta todo mundo, você vive aquela dor. E Ana, uma coisa que você está falando me desperta para uma coisa. A pessoa que está vivendo luto, respeita. Ela precisa viver aquele momento. Porque eu posso, você como coach, mas você também que estudou psicologia como psicóloga, né? Psicologia positiva. Positiva, o que você me diz da pessoa que não vive o luto? Porque tem pessoas que não vivem aquele luto, ela não se desmorona, porque umas gritam, umas desmaiam, mas tem vários tipos de reações. Mas tem pessoas que não têm nenhum tipo de reação. Essa pessoa, ela pode desenvolver um problema, sei lá, clínico, ou o que eu posso dizer? Vinícius, ela pode desenvolver como ela ou não pode desenvolver. Uau, que interessante, porque a gente... Porque dores as pessoas sentem de cada uma tem uma forma sua. De sentir, entendi. A unha entendi. encravada do pé de uma pessoa, às vezes, você não pode comparar a dor de um luto de uma pessoa. Você acredita numa coisa dessa? Olha o que a Ana tá dizendo, a Ana tá doida. Não tô doida. A dor, ela não é mensurável. A dor para o outro pode ser pequenininha para você, para ele é coisa de morte. É verdade. Tá aí o perigo. Tem gente vezes. que diz, Ana, não, eu não suportaria passar pelo que você passou. Eu posso imaginar. Ana, eu não conseguiria perdoar o assassino do meu filho como você perdoou. Não, eu não conseguiria. Gente, dores, não se mensure, não se compara. Dores são dores. Uau. E respeita a dor de cada um. Meu Deus. Né? Tá chorando porque acabou um relacionamento. A outra tá chorando porque perdeu o filho, perdeu o pai, ou perdeu um irmão, um ente querido. Dá pra comparar? Olha, deixa de besteira. Você foi um namoro que terminou. Olha lá, fulano de tal perdeu uma pessoa. Verdade. Não faz isso. Respeita a dor. Respeita a dor do outro.